Olá, amigos, mais uma vez, muito prazer. Meu nome é Wilson Vasconcelos, eu sou palhaço Gelatina do Circo Teatro Gelatina e nós estamos aqui para a nossa 13ª aula do curso de hipnose prática gratuita. E aí, tá gostando? O que você tá achando? Tá anotando certinho as palavras-chave? Vale a pena lembrar que todas as palavras-chave são fundamentais, porque ao final desse curso a gente vai disponibilizar um diploma, um certificado que você vai poder receber online ou, se preferir, vai poder receber em casa fisicamente. Um diploma bem bonito, um certificado bem bacana de conclusão desse curso, né, para que você seja definitivamente um hipnotista, um hipnólogo ou uma hipnóloga. E aí sim, a partir desse curso, defina qual tipo de hipnose, qual segmento da hipnose você vai preferir para estudar mais, para se profissionalizar, enfim, para condensar aí na sua carreira ou na sua trajetória. Ou talvez não, ou talvez você pare por aqui mesmo e queira apenas conhecer essa ferramenta, não tem problema. O importante é que você saiba que existem vários modelos, vários segmentos da hipnose e todos eles estarão, sem dúvidas, de braços abertos para te acolher com muita informação, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. 13º vídeo, falta pouquinho aí para a gente concluir o curso. E nesse vídeo, o vídeo passado, a gente falou de aprofundamento, de modelos de aprofundamento do corpo e depois de modelos de aprofundamento da mente, né, de vários textos aí. Lembrando que esse é um curso prático. Então, num curso prático, ele não pode pressupor que você se contente apenas com o conteúdo que você está vendo nesse curso. Isso eu quero dizer que existe muita teoria, muita coisa importante para ser lida, muita coisa gostosa de ser lida na internet afora. Aí você vai conhecer os autores, conhecendo um autor vai puxando o outro, né? Um hipnotista, um livro vai puxando o outro, um grande nome da hipnose vai puxando o outro, e isso vai, eu espero que te motive a ler, a ter embasamento teórico, sim. Não é o motivo, não é o propósito do meu curso. Esse curso de 20 videoaulas tem como propósito ensinar você a fazer a hipnose para que te motive também a, depois desses primeiros passos, né, você busque embasamento técnico, teórico sobretudo, né, conheça os autores, os grandes nomes e se complete aí, enfim, construa, né, a sua formação ao decorrer da tua carreira aí com teorias, né, com biografias importantes que precisam ser lidas, tá? E falando nisso, né, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de um dos maiores e mais importantes nomes da hipnose moderna, né, que a gente chama de hipnose moderna, que é um camarada chamado Dave Elman. É Dave, tá? Não é David, é Dave, D-A-V-E, Elman, né? O Dave Elman, eu vou falar dele agora nesse vídeo rapidinho, eu não quero entrar em questões biográficas aqui, mas é importante citar porque ele foi o criador do que se convencionou, com o passar do tempo, a se chamar de indução de Dave Elman. Então, o que é a indução de Dave Elman? Quem foi? Dave Elman foi um radialista, um comediante, ele é um cara que nasceu, aliás, ele morreu em 1967, né, e deixou um legado para a hipnose, porque na história dele, o pai dele teve uma doença terminal, um câncer, enfim, sofria com muitas dores. Então, a única pessoa, o único profissional que ele conheceu na época que pôde, de fato, aliviar as dores do pai foi um hipnólogo, né, um hipnotista. Então, ele ficou tão fascinado com esse poder que depois ele meio que abandonou a carreira de comunicador, de radialista, de humorista e dedicou-se, a partir dos 49 anos de idade, né, à hipnoterapia, à hipnose paraterapia. Então, ele aprofundou, enfim, tornou-se uma referência lá em 1967, né? Aliás, em 67 ele faleceu, então no decorrer da vida dele até 67 tornou-se uma referência e passou a dar aulas para muitos médicos, para muitos para agentes importantes da área da saúde daquela época do país dele. Ele nasceu nos Estados Unidos, é um americano, e tornou-se de fato uma referência a ponto de até hoje, né, muitos hipnotistas, grandes nomes hoje, enfim, toda a hipnose mundial conhecer amplamente o que se convencionou chamar de indução de Dave Elman. Então, por que é importante a indução de Dave Elman? Pelo seguinte, até o vídeo passado, bom, você já está fazendo, né, as pseudos, mãos coladas e tal, isso aí já é o suficiente para a gente se divertir pra caramba, né, para quem quer dar os primeiros passos aí, mas
O vídeo passado eu falei de uma das maneiras importantes e que eu tenho como precaução de colocar o voluntário, o paciente, o sujeito, a sujeita, enfim, né, numa condição de profundo relaxamento. Para isso eu dei alguns exemplos, né, escada de 10 a 1, o elevador, contagem regressiva e tudo mais. E uma das maneiras, né, mais recorrentes no mundo da hipnose é a tal indução de Dave Elman, que segue nesse propósito de colocar o sujeito numa condição de relaxamento bastante profundo. Então, em linhas gerais, eu peço para que você conheça mais a respeito do Dave Elman, né? O Alberto Delisola, que é um mestre da hipnose, tem no site dele também um pouco da biografia e da prática, né, do Dave Elman. Tem outros mestres tão importantes quanto, que tem muita coisa falando sobre Dave Elman, e óbvio, né, se você fala lê inglês, né, literatura internacional em inglês, tem muita coisa falando sobre Dave Elman. Mas em linhas gerais, né, o que o Dave Elman propôs foi uma indução que ele chamou de indução rápida, né? E para o show isso é fantástico, até porque ele era um comunicador, ele era um artista, né? Então, a indução de Dave Elman é uma das que eu mais uso também, muitos artistas de palco usam, de hipnose de palco também recorrem a ela, que ela existe no sentido de criar uma historinha, uma imagem, né, e oferecer essa imagem para o subconsciente ali do voluntário, para que ele de fato relaxe mais profundamente ainda, né? Para que ele não tenha dúvida de que ele possa aprofundar mais a ponto de receber as sugestões do hipnólogo. Então, o que veio junto nesse bojo de informações do Dave Elman? Veio uma coisa chamada fracionamento. O que é o fracionamento? Fracionamento é assim, mãos coladas, em linhas gerais, tá? Resumindo, o sujeito colou a mão na testa, ele já criou uma sensação de que ele realmente pode ser hipnotizado. Nossa, minha mão está colada aqui, caramba, meu dedo está colado. Ele já criou uma sensação de que ele pode ser hipnotizado, então a gente vai aprofundar ele. Emergiu, foi lá para o fundo, a gente dá olhos abertos, o cara vai acordar, né? O voluntário, a moça vai acordar. Quando ele acordou, você vai dar uma sugestão para ele, etc., ou na terapia ou no show, e aí vai aprofundar ele de novo. Buf! Dessa próxima vez que ele for aprofundado, naquele mesmo momento, ele vai aprofundar mais ainda, ele vai mais fundo. Né? Se fosse possível a gente comparar com o submarino estava em menos 10 metros, ali 10 metros de profundidade. Da próxima vez que o camarada acorda e dorme, ele vai para 15 metros. E depois ele vai para mais 20 metros, até que chegar um momento que ele vai de fato estar absolutamente apto e à disposição do hipnotista para começar ou uma ação de entretenimento, ou de tratamento, ou de curiosidade, enfim, experimento da hipnose. Então, isso é o fracionamento que veio junto nesse bojo de informações do grande Dave Elman. Então, como é que funciona? O Dave Elman criava várias histórias rápidas, né, para fazer com que a pessoa confiasse nele e aprofundasse. Uma delas é algo mais ou menos assim. Imagine que nesse momento você está no lugar mais confortável da sua casa. Talvez no seu sofá, na sua rede, na sua cama, sobre o seu tapete, enfim. Então, você pode acordar amanhã cedo, você tem um compromisso de acordar amanhã cedo, mas sabe também que esse compromisso pode ter sido cancelado, e mesmo ouvindo aquele barulho, e aí você cita os barulhos que de fato estão acontecendo, mesmo ouvindo aquele barulho de sirene, aquele barulho de carro, aquelas pessoas falando lá no fundo, você sabe que como o compromisso foi cancelado, pode aprofundar ainda 10 vezes mais. E a cada vez que você aprofunda, você percebe que é muito prazeroso e que você pode aprofundar mais e mais, né? Então, assim, você, sobre esse local que você está, você percebe que poderia até abrir os olhos, mas não quer, porque é muito confortável aprofundar nesse local que você quer. E quanto mais você aprofunda na sua cama, no seu sofá, né, mais pesado você fica. É como se o teu corpo afundasse dentro desse colchão ou desse lugar de tão pesado que o seu corpo está. E a cada número que eu falar, e quanto mais você ouve a minha voz, mais o seu corpo fica pesado e mais pesado. E muito confortável, você aprofunda cada vez mais. Bom, e nessa contagem você pode falar cada vez mais e mais profundo, a mesma lógica do elevador, da escada e tal. Isso é
em linhas gerais, eu não quero ser irresponsável aqui de dizer isso é o Dave Elman, porque não é só isso. Isso é, em linhas gerais, é um curso de hipnose prática, o que mais ou menos propõe, não é, esse grande autor, esse grande teórico da hipnose chamado Dave Elman. Né? O Dave Elman, ele escreveu um único livro falando sobre hipnoterapia na vida dele toda, mas dessas horas todas que ele promoveu de aula, sobretudo com a comunidade científica, né, com médicos, cientistas, médicos de diferentes especialidades, né, foram coletadas horas e mais horas de fitas cassete, de áudios, né, gravadas durante as aulas, que corroborou muito para que hoje, mesmo ele tendo escrito só um único livro, outros teóricos pudessem escrever mais, não é, sobre as conclusões do Dave Elman e disponibilizar hoje para todo mundo. Então, deixa eu parar aqui. Primeira palavra-chave deste vídeo número 13 é desligar, tá bom? Anota aí, desligar. Então, falando disso, muitos teóricos e muitos autores, eu tenho certeza que vão contribuir muito para a tua formação, né? E é importante que você leia o máximo que você puder sobre Dave Elman. Um outro teórico também na mesma linha, talvez dos mais importantes da chamada hipnose moderna, é o Milton Erickson. Nesse momento, eu não vou me aprofundar mais no Milton Erickson, mas ele também foi um dos caras mais importantes da história da hipnose. Ele, inclusive, criou, da mesma maneira que o Dave Elman, né, criou o que se convencionou chamar de indução de Dave Elman, que é essa indução de criar uma historinha cada vez mais profundo, contando uma historinha para induzir, né, a pessoa a aprofundar. O Milton Erickson, por sua vez, né, ele também criou o que se convencionou chamar de hipnose ericksoniana, que é um segmento também da hipnose muito eficaz e muito utilizado em terapia. Né? A hipnose ericksoniana, ela é baseada em histórias, em parábolas, né? Em comparações que o Milton Erickson ia criando especificamente para cada caso. Né? Como o Milton Erickson era especialmente dedicado à hipnoterapia, para a hipnose terapia, ele criava histórias particulares, independentes, exclusivas para cada paciente. Então ele ouvia o paciente falar, poxa, eu tenho lá um problema com meu pai, me lembro, segunda palavra, durma, deste 13º vídeo, durma. Então voltando, o Milton Erickson, ele ouvia, né, a partir do que os terapeutas chamam de anamnese, né? Anamnese é uma ficha, não é, que o terapeuta faz num jogo de perguntas e respostas com o seu cliente, para saber quem é o seu cliente, de onde ele vem, onde ele mora, como é a vida dele e tal. Né? Minha esposa, por exemplo, é terapeuta, né? Atende bastante aqui e tem constantemente essas fichas, onde já é uma pré-análise, né, do paciente, do estilo de vida, do que eles chamam de mapa mental, né? Como é o mapa mental daquela pessoa? Pô, então eu tenho lá um problema com meu pai desde criança. Quando eu era menina, o meu pai era muito rigoroso, não me deixava sair para namorar. Enfim, até que veio um namorado em casa e ele maltratou meu namoradinho e a partir disso eu resolvi não ter mais namorado. Então eu tenho dificuldade de me relacionar com homens porque o meu pai me ensinou que homens não prestam, que ele ia bater, eu tenho medo de homens, enfim. Sei lá, estou desenhando um caso comum assim. Então, numa situação dessa, o que o Milton Erickson fazia? Ele ouvia a história dessa pessoa também através dessa tal ficha anamnese, né? E ouvindo as histórias, ele criava outras histórias, né? Mais ou menos contando que era uma vez, né, uma menina que morava no interior da Califórnia, enfim, e essa menina, ela também tinha um pai muito rigoroso. Acontece que o pai dessa menina, naquela ocasião, fazia o melhor que ele podia fazer e tudo mais, e essa menina passava a conversar mentalmente com o pai dela, e nessa conversa que ele ia contando como se estivesse falando de uma outra pessoa, ele já ia induzindo, né, essa paciente a um estado de relaxamento, a um estado de sono, até que ele de fato hipnotizava e começava o tratamento, né, ali no nível do subconsciente. Bom, então esses dois camaradas são talvez dos mais importantes para se conhecer com um pouco mais de profundidade a hipnose. São duas figuras, dois personagens que colaboraram e corroboraram demais, sobremaneira, né, para a hipnose hoje também se tornar
essa ferramenta, né, cujos tantos especialistas se debruçam, médicos, artistas e cientistas, enfim, né, em busca da eficácia, né, do porquê que essas ferramentas são tão eficazes. Então, é imprescindível, né, na sua formação você passar por Milton Erickson e por Dave Elman. São as duas bases fundamentais em termos de biografia e de leitura, né, da hipnose, né, tanto para quem quer trabalhar com hipnoterapia quanto para quem quer trabalhar com hipnose de palco. Tá bom? Bom, então é isso, fracionamento, Dave Elman, mas então esse vídeo de número 13 aqui. Eu peço para que você compartilhe com alguém, né, aperta aqui o clicar, me ajuda, né, me ajuda, isso é importante para mim. Aperta aqui o clicar aqui de gostei, o sinalzinho, assina ativa o sininho, né? Tem um sininho aqui embaixo que você pode apertar nele, e aí toda vez que eu liberar um vídeo novo, né, você vai receber um plim no seu celular para saber que pode já assistir a nova aula, tá? Lembrando que eu estou liberando as aulas sempre às terças e quintas, pelo menos durante as gravações dessa série, depois elas vão ficar livres para você poder assistir quando quiser. Né, tem a playlist ali no canal Hipnose, no canal youtube.com/palhaçogelatina e também no canal youtube.com/hipnose espetacular, tá bom? Espero vocês na minha rede social, no Instagram, né? Nós estamos falando aqui em novembro, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2019, daqui a pouquinho a gente tem novidade, vai sair curso novo, vai sair um monte de coisa bacana de hipnose de palco e eu espero você. E também quero convidar você para conhecer a Open Source Hipnose. Open Source Hipnose é hoje um dos mais importantes e maiores movimentos da hipnose brasileira e com a disponibilidade de muito conteúdo, de muito material gratuito para você estudar e ter acesso a vídeos, podcasts, PDFs, enfim, muita coisa, né? Até do Milton Erickson e do Dave Elman, de repente você pode encontrar lá, tá bom? Tem o fórum, tem o Instagram, tem Facebook, tem grupos de YouTube, enfim. Open Source Hipnose, tá? Então é isso, vamos lá para o próximo vídeo, o próximo será o terceiro e último vídeo aqui dessa série de aprofundamento. Até já!